Boa noite, amigos do portal Eu Quero Investir. Então, hoje vocês viram ali que eu deixei o cisne negro do livro do Nassim Taleb, né? E para quem entrou um pouquinho atrasado agora, né? E não, a ideia do cisne negro é um evento que ele até que é improvável, né? Que a gente não conta na hora de planejar nossos investimentos, porque eles são altamente improváveis, mas que quando eles vêm, né? Eles têm um impacto significativo e eles não podem ser previstos, né? A não ser só podiam ser previstos pelo Joesley e Wesley Safadões, né? Fora eles, o resto não conseguiria ter previsto os eventos de hoje. Uh, e esses eventos que aconteceram nessas últimas 24 horas aí são importantes para a gente lembrar do porquê que existe diversificação nas carteiras. Por que os assessores de investimentos, como eu, os analistas de investimentos, por que os consultores, eles sempre indicam que as pessoas tenham diversificação nas suas carteiras, né? Por quê? Porque diversificação nas suas carteiras evitam grandes perdas em dias como hoje, principalmente para quem está operando a curto prazo e para quem tem grandes posições em investimentos de renda variável, como ações, ou até quem está posicionado em títulos para ganhar com a queda dos juros e não está pensando tanto no longo prazo, mas mais no curto prazo, você deveria ter de uma diversificação na sua carteira. Então, o dia hoje foi de lição para quem não acredita em diversificar. Assim, a gente tem visto muitos clientes, a gente tem visto nos últimos tempos muitos clientes que a bolsa estava subindo, eles estavam 80% em bolsa. Os títulos do Tesouro estavam valorizando, eles estavam querendo estar 80% no Tesouro e querendo aumentar suas posições ainda. Então, os dias como hoje são para a gente aprender. A ideia hoje, pessoal, eu confesso que eu não tive muito tempo para montar uma palestra, né? Então, eu juntei alguns dados que eu acho que são interessantes para a gente discutir, para me apresentar para vocês, e no final eu vou deixar aberto para que vocês perguntem. Então, assim, vou tirar dúvidas e vamos ficar batendo papo aí o tempo que der. São apenas 14 slides que eu criei para que vocês, para poder apresentar esses 14 slides com algumas teorias e algumas informações. E a ideia é que depois a gente fique conversando, até porque o dia hoje, a gente passou o dia conversando com os nossos clientes, conversando com os investidores e tal, sobre o que fazer, quando fazer, de que jeito fazer, ajudando todo mundo a tomar as suas decisões. Então, e a gente transformou uma palestra que ia ser sobre outro assunto, mas a gente não podia deixar de falar sobre os eventos de hoje, né? Espero que o áudio esteja bacana. Deixa eu tirar aqui o meu vídeo, vou botar a apresentação. Do livro do Taleb, né? Eles são eventos altamente improváveis, né? Que têm um impacto significativo que não pode ser previstos. E o que aconteceu agora era uma coisa que não dava para se prever. Mas eu quero tentar contextualizar vocês. Eu já vou até antecipar uma pergunta que talvez possa ser feita. Eu ainda acho que os juros caem, tá? E eu vou tentar explicar para vocês por que eu acho que os juros continuam caindo e por que não faz sentido os juros ficarem altos. Primeiro, vamos olhar taxas de juros pelo mundo, juros reais, né? Então, o juro real brasileiro é de 6,39%, da Rússia 5,23%, da China 13,50%, da Índia 2,50%, da Colômbia 2,2%, Hong Kong 1,3%, Taiwan 1,2% e assim vai. Então, vocês podem ver que a maior parte dos países um pouco mais sérios estão perto do zero ou abaixo de zero, na verdade, como vocês podem ver nesse segundo slide. Tá? Marcos, obrigado pelo feedback do áudio e do vídeo. Eu vou fazer o seguinte, inclusive, pessoal, eu vou moderar o chat
que é para que vocês vejam só as perguntas que eu vou liberando e que eu vou respondendo. Deixa eu ver se era isso que eu tinha que fazer mesmo. Aí, maravilha. Então, vocês podem ver que França, Suíça, Itália, Malásia, Canadá, Portugal, Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, Grécia, Hungria, Suécia, Reino Unido, por exemplo, todos têm juros extremamente abaixo de zero, né? 1%, 1,5%, ou seja, o investidor que está lá está perdendo dinheiro. Ele investe para perder dinheiro. Por quê? Porque ele ganha, vamos dizer, 3% ao ano, só que a inflação é 4%, então ele perde 1%. Né? Então o Brasil, junto com um grupo pequeno de países, são os poucos lugares do mundo onde você tem dívida, que os países emitem dívida, que tem algum valor, né? Que tem outros países que emitem dívidas, mas não tem valor nenhum, e ainda dá uma rentabilidade bem expressiva, tá bom? Então, a próxima coisa a vocês entenderem é que quando o investidor estrangeiro ele investe no Brasil, ele paga um seguro contra calotes, tá? Então o gringo, quando ele investe lá de fora, não todos, tá? Mas boa parte deles, e principalmente os grandes fundos de pensão, etc e tal, eles pagam um negócio chamado CDS, né? Que é Credit Default Swap, ou seja, um seguro contra default de crédito, tá? Eles trocam risco, tá? Então alguém lança esse título que troca o risco com o investidor. Então o investidor passa a estar protegido contra um calote do Brasil. Então esse risco Brasil vinha caindo e estava em níveis desde da eleição de 2014 da Dilma que a gente não via níveis tão baixos de CDS, né? Quando a Dilma se reelegeu e começou a gastar mais dinheiro do que devia, o CDS começou a subir loucamente, até que logo depois do impeachment ele começou a cair. Para vocês terem uma ideia, o seguro contra calote chegou a 5%, ou seja, se um gringo ganhava 15, 14,25 foi o maior CDI que a gente teve, né, ou o maior Selic que a gente teve, ele ganhava 14,25 do governo, mas ele pagava 5% de CDS, ou seja, ele ganhava, na verdade, 9,25%. Tá? Então, essa é a ideia. Alguém fez uma pergunta interessante aqui, ó. Vamos ver se eu consigo botar a pergunta. Precisava conseguir mostrar para vocês a pergunta do Vinícius. Como é que eu boto a pergunta do Vinícius ali para frente, hein? Broadcast question aqui, ó. O Vinícius, quem investe em renda fixa e é atingido com a queda da Bolsa de Valores? Não é, Vinícius. Na verdade, não era essa a tua pergunta que eu queria botar para frente. Eu queria botar outra pergunta. Era do Paulo. O Paulo, por que os juros da Venezuela são negativos? Né? Por que o juro da Venezuela é negativo? Porque a Venezuela, ela esconde a inflação horrorosa dela. Então a Venezuela, ela diz lá, eu não sei os números exatos, tá? Mas a Venezuela paga, por exemplo, 10% de taxa de juros e diz que 10% é bom de taxa de juros, e porque lá a inflação é de 8%. Mas na verdade a inflação lá é de 100%. Então acaba que o cara que ganha 10 no título venezuelano, que ninguém quer, né? Ele perde 100 de inflação, então ele acaba perdendo 90%, né? Ok? Então, a ideia é que o gringo, quando investe no Brasil, CDS, né? Então ele já pagava 5%, o Brasil foi se organizando, até que ontem nós estávamos com o CDS abaixo de 2%, né? A gente fechou ontem, na verdade, perto de 2, 2,2, 2,5, ou seja, um gringo, quando investia no Brasil, ele ganhava na Selic 11,25, né? 11, eu pagava 2, não, agora já está 10,25, né? Pagava 2, sobrava 8, né? Pô, interessantíssimo, tá? Agora, esse Credit Default Swap subiu, então o CDS está um pouquinho mais alto, tá? Então, imagine que você é um gringo, né? Antes
a gente tinha o Tesouro Selic, vamos dizer, quando o cara investia no Tesouro Selic, ele ganhava 6,39 depois da inflação. Agora, ele pagava 2% de CDS, sobrava 4,39 para ele. Putz, 4,39, muito bom, né? Então, puxa, 4,39 é uma excelente taxa, principalmente se a gente pensar que a gente é francês, italiano, suíço, canadense, alemão, dinamarquês, americano, inglês, etc. e tal. O pessoal lá está ganhando negativo. E mesmo assim, a gente está ganhando ainda acima do que você ganha na China, porque a China tem um CDS também. Provavelmente o CDS da China deve ser entre 0,5% e 1%. Né? Então, você ainda estaria com juros, você estaria com juros bastante altos. Né? Então, ainda é interessante, tá? Então, e hoje? Hoje, de ontem para hoje, o que aconteceu? Você continua com o gringo lá, continua com o mesmo 6,39, porém agora ele vai pagar 2,56 de CDS, ele vai ter 3,83. E melhor, né? Agora o gringo ontem que tinha 100 mil reais, sei lá, o cara que tinha 100 mil dólares eram 300 mil reais. Hoje os 300 mil reais do gringo já não são 300 mil reais, são 330 mil reais. Então, apesar do juro ser um pouquinho menor, agora ele tem 10% mais dinheiro do que ontem, então muda pouca coisa para ele, tá? Claro, a gente vai construir argumentações que mostram que pode ser pior, que tem toda uma piora política que pode acontecer ou pode não acontecer, mas primeiro eu quero só falar desses primeiros números, tá? Então, e agora? E o IPCA+? Né? O IPCA+, mudou, de ontem para hoje mudou. No meio do dia a gente não sabia, até no final do dia o Tesouro fez um leilão e a gente descobriu por quanto saiu os primeiros negócios do Tesouro. Mas a princípio a gente não tinha ideia de quanto ia ser. No final os tesouros mais longos estavam sendo vendidos a 6%. Então, para o gringo, melhorou até, né? Então ele ganhava IPCA mais 5, pagava 2 de CDS, sobrava 3. Agora ele pode comprar hoje um IPCA mais 6, pagar 2,5 de CDS, vai sobrar 13,5 para ele. Então, na verdade, né, para o cidadão lá, melhorou, porque aqui virou 6. Que feio esse meu 6, hein? Menos 2,56 virou 3,5. Ou seja, até melhorou para o gringo e tem que melhorar. Por quê? Porque agora o risco é maior, né? Tem mais risco para investir no Brasil. Realmente tinha que melhorar. Mas vejam que quando a gente começa a pensar no Brasil, no mundo, a gente tem aqui o desenho do México. O juro real no México é de 1,2%. E o CDS deles é 1,2%. Ou seja, o cara que investe no México, que é um país em condições normais de temperatura e pressão muito parecido com o Brasil, o cara que investe no México, ele não ganha nada. Ele ganha zero, ou perto de zero. Claro, isso para produtos ou papéis que são de liquidez diária, como o nosso Tesouro Selic. Para papéis mais longos, os títulos mexicanos rendem mais, vão render 1 de juro real, 2 de juro real, quem sabe alguns muito longos, 3 de juro real. Ou seja, os nossos títulos ainda são muito bons, tá? Muito bem. O que aconteceu hoje, tá? Os juros curtos subiram 2%. Então, o que acontece? Se a expectativa era que em 2018, se a expectativa era que em 2018 a gente termina, ou seja, em janeiro de 2018 a gente terminasse com IPCA, com a Selic em 9, hoje já se acha que a Selic vai terminar em 10. Opa, desculpa, eu escrevi 2%, mas aqui é 1%. Já se acha que a Selic vai acabar em 10, ou seja, subiu 1% a expectativa. Ou seja, o pessoal achava que seria possível cair até 2 pontos a taxa de juros até o final do ano, agora já se espera que caia apenas 1%. Tá? Ou seja, piora nas expectativas. Por que essa piora das expectativas? Né? Porque se acreditava que até o final do ano, se fosse possível de
fazer reforma de previdência, fosse possível estancar a inflação, manter a inflação bem baixa, né, que já está estancada, mas bem baixa. Porém, com a questão da gente não ter reforma da Previdência, a gente vai piorar a questão das contas públicas, que eu já vou mostrar para vocês. O mais impactado foram os títulos longos. Os títulos longos, por exemplo, aqui eu estou mostrando o juro futuro para 2025. Eu vou fazer uma pequena pausa, né? Que eu não sei se todo mundo aqui, eu acredito que a maioria das pessoas sim, que já devem nos acompanhar, mas todo mundo tem a ideia do que são os juros futuros, né? Os juros futuros são apostas que o mercado faz em relação a quanto estarão os juros numa tal data. Então, nesse caso aqui, quanto que vão estar os juros em 1º de janeiro de 2025. Por que a gente olha para essa aposta tão longa? Porque são essas apostas longas que vão nos dar, são os balizadores para os juros dos títulos longos. Por exemplo, o Tesouro para 2035, o Tesouro para 2050, para 2045, são muito baseados nesse DI longo, né? E se até ontem se esperava que esses juros lá em 2025 estivessem 10% ao ano, hoje o dia acabou o pessoal esperando que esses juros terminassem que estejam em 12% ao ano lá em 2025. Então, uma alta de 1,9%. Então, esse era o cenário terrível que a gente estava esperando de aumento nos juros do Tesouro. Claro, aqui tem que dar o desconto do aumento do CDS, 0,6%, e o desconto de algum impacto da alta do dólar na inflação, ou seja, 0,2%, 0,3%. Então, se você tiver um desconto de 0,3% de inflação, né, porque a inflação mais alta, o teu juro real piora a inflação, então você tem aqui mais 1%. Então, foi exatamente o que subiram os títulos do Tesouro mais longo de ontem para hoje. Basicamente, você tinha um Tesouro pagando IPCA mais 5 ontem e passou a pagar IPCA mais 6 hoje. Se vocês olharem aqui, a gente voltou a ter os mesmos juros de janeiro de 2017, ou seja, nós voltamos 5 meses no tempo, tá? Basicamente, de volta para o futuro, tá? Então, foi o que aconteceu, né? Ontem o Tesouro estava IPCA mais 4,92, hoje o último negócio foi a IPCA mais 5,97, né? Os títulos, eu até posso olhar aqui quanto é que deu, mas eu acredito que devem ter um título para 2035 deve ter se desvalorizado uns 17 para 20% de ontem para hoje. Vou ver se eu consigo pegar aqui a cotação de ontem. Ó, vejam que ontem, há 2 dias atrás, a gente tinha a NTNB principal para 2035 valendo R$ 1.250 e hoje ela estava a R$ 1.050, ou seja, R$ 200 em 1.200, mais ou menos os 17% que eu falei para vocês. Porque a conta é simples, né? É fácil de fazer. Quantos anos faltam para o título que vence em 2035 vencerem? Né? Hoje nós estamos em 2017. Faltam 17 anos. Falta 17 anos. Se o Tesouro saiu de IPCA mais 4,92 para 5,97, eu tenho uma diferença
de 1%. Então, 1% vezes 17 anos, 17%. Foi o que afetou os títulos. Então, os títulos desvalorizaram perto de 17% de ontem para hoje. Tá? Algumas pessoas me perguntaram, Juliano, ontem de noite, se eu soubesse da informação, eu teria conseguido vender os meus títulos e hoje recomprar? Não, porque ontem tu só conseguiria fazer no Tesouro um agendamento para fazer o negócio hoje. Tu teria, algumas pessoas até fizeram isso, tá? O colocaram para vender ontem, pensando que iam pegar o preço de ontem, venderam, o preço que saiu à venda deles foi o preço de hoje, eles vão tentar comprar amanhã, é capaz de comprarem ainda mais caro, né? Ou seja, vão acabar até perdendo ou vão deixar de ganhar nesse vai e vem, tá? Então, o que aconteceu é que nós voltamos no tempo, tá? É de volta para o futuro. A gente voltou para uma taxa de IPCA mais 6, que normalmente é a taxa mais ou menos de equilíbrio desses títulos públicos, tá? É por onde a taxa fica flutuando, tá? A taxa fica flutuando ali em volta desses valores, tá? E durante os últimos 5, 6 meses que a gente vinha falando para o povo vender, pô, pessoal, vamos vender, vamos comprar título público, porque a taxa vai cair, vocês vão ganhar dinheiro, dá para ganhar uma grana legal, etc e tal. Um monte de gente disse, não, mas agora 5% eu não quero mais, porque, puxa, pena que eu não consigo não consegui pegar lá em janeiro, a IPCA mais 6. Bom, janeiro voltou, agora você tem IPCA mais 6. Vamos comprar agora? Agora que a gente vai separar aí os meninos das crianças e os homens das crianças para ver se o pessoal agora vai ter coragem para comprar no 6, tá? Não estou dizendo que tem que comprar hoje nem amanhã, mas a gente voltou a ter as mesmas taxas daquela época e acredito que a gente pode estar num momento bacana para comprar, né? Por quê? Principalmente para o pessoal que conseguiu vender os títulos curtos, ficou com dinheiro, né? Agora pode comprar os títulos longos. E talvez possa até ser uma jogada interessante a gente vender agora os nossos títulos curtos, porque quem tem título curto, por exemplo, uma NTNB para 2019 ou 2021, vocês vão ver que esses títulos não sofreram muito de ontem para hoje, tá? Eles perderam muito pouco, tá? Então, valeria a pena vender eles para comprar um título que se desvalorizou mais para tentar ganhar. Claro que a gente não precisa ter pressa, tá? Vamos esperar o que vai acontecer, vamos esperar assim, o andar das notícias, tá? Ficar acompanhando bem de perto essa trajetória dos juros, mas a gente tem uma impressão de que o pior da notícia já veio, tá? E o que eu vou falar para vocês? Hoje de manhã, eu até falei isso para alguns clientes, tem alguns de vocês que estão até assistindo a palestra aí, que me telefonaram e tal, eu falei com alguns, que toda notícia já está no preço. Ou seja, quando saiu a notícia, se você fosse olhar a mídia toda já estava falando em quê? Não, o impeachment vai acontecer, a renúncia vai acontecer, reforma política foi pro brejo, reforma da Previdência foi pro brejo, reforma política nem se fala, reforma nenhuma vai acontecer. Então, os preços de hoje já refletiram a ideia de que nada vai acontecer. Tá? Nada vai acontecer mais. Ou seja, os preços já passaram a refletir essa ideia. Por que os juros estavam tão baixos? Os juros estavam tão baixos porque eles já estavam antecipando que a reforma da Previdência ia acontecer, que alguma reforma política maior poderia vir. Né? Então, o vazamento de ontem, o mercado já precificou que nada disso vai acontecer e a gente provavelmente teve hoje os piores preços que nós teremos nos próximos tempos. Claro que novas notícias podem vir, alguma coisa piorar um pouco, assim, a inércia desse movimento de queda ainda pode durar mais 1, 2, 3 dias, mas a gente tem a sensação que o olho do furacão foi hoje, tá? Pode piorar um pouco, porque política, né, caixinha de surpresas, mas assim que a gente começar a ter o primeiro movimento de queda dos juros de novo, eu acho que vale a pena a gente
já entrar. Quem for mais arrojado e entrou hoje ou quer entrar amanhã já dá para entrar, assim, mas isso para os mais sofisticados, mais arrojados, tá? Então, basicamente, o governo vai perder força, não vão conseguir votar nada, a não ser que façam alguma troca, votação contra a renúncia, qualquer coisa parecida. Inclusive, no meio da tarde veio uma notícia de que talvez o Temer renunciasse e o Meirelles fosse o candidato. Putz, a gente até ficou bem feliz com a notícia, porque a gente pensou, puxa, talvez em menos de um mês a gente já tenha um presidente novo e siga o baile, né, com o mesmo apoio e tal, mas não aconteceu, né, a gente estava até torcendo para que a gente começou a ventilar com as pessoas do mercado que talvez fosse uma boa ideia, mas não aconteceu, né? Mas o pior de tudo isso, e é o mais impactante a longo prazo, é que a reforma da Previdência não acontecendo, a gente vai ter dificuldade para ter superávit primário. Então, essa imagem aqui mostra o nosso resultado primário. Eu sempre falo disso aqui quando eu estou acompanhando economia para a turma, né? Aqui mostra exatamente a campanha eleitoral da Dilma, né? Ela começou a gastar bastante dinheiro para sustentar o país de pé e sustentar o país bonito, né? O país que estava podre por dentro, bonito por fora. Então, a gente estava numa zona onde daqui para baixo o amarelinho quer dizer que o país gasta menos do que arrecada, e passamos por uma fase onde o país gasta mais do que arrecada, e depois que o Temer entrou, a gente começou a baixar juros, começamos a dar uma organizada nas contas, e o resultado entre juros e gasto público começou a cair, né? A soma de juros com gasto público começou a cair, que é essa linha em vermelho. A expectativa e o melhor para o país, que era o que estava começando a acontecer, que é essa linha amarela, é ter superávit primário, ou seja, voltar aqui para baixo, né? Que o país se torna sustentável a longo prazo. Uma reforma da Previdência faria com que isso aqui acontecesse muito rápido, tá? Isso aqui quer dizer que o país, pelo menos, não está gastando mais do que arrecada e está poupando alguma coisa para pagar juro da dívida. Ou seja, na situação atual, a gente não está poupando nada, a gente está gerando mais dívida, tá? A gente não está nem poupando para pagar juro de dívida. Então, como eu caí, velho. Alô? Alô, pessoal. Vê a hora que eu volto aí. Oi, turma. Voltei? Deu um pequeno pico na internet aqui. Legal, obrigado, turma. Fiquei com medo que fosse perder vocês. Então, a longo prazo, o que mais importa para a inflação é isso aqui, tá? Claro que hoje a inflação está baixa, por quê? Porque o país está deprimido. O país está deprimido, um monte de gente sem emprego, né? As empresas estão com capacidade ociosa, estão vendendo pouco. Então, o que acontece? A gente tem inflação baixa. Que para o juro cair, a gente precisa de inflação baixa. No curto prazo, o desemprego resolve. É até feio a gente falar em desemprego resolve.
Não, antes que vocês, antes que a gente, agora eu vi que alguém fez uma pergunta aqui, ó, o Rui fez uma pergunta. Opa, como assim o resultado primário passou de negativo para positivo? É que isso aqui, Rui, é o jeito que o Banco Central apresenta esse dado. Isso aqui não é o déficit ou superávit primário. Isso aqui eles tratam como necessidade de financiamento. Eles chamam de outro jeito. Eles não chamam de resultado primário. Eles chamam de necessidade de financiamento. Então, nessa época aqui, deixa eu tentar apagar aqui, né, que tá meio... Nessa época aqui, a necessidade de financiamento era negativa. E nessa época aqui, a necessidade de financiamento ficou positiva. Ou seja, o gráfico deveria ser invertido. Né? Eu até talvez faça, eu vou fazer isso no meu banco de dados para que isso fique ao contrário. Tá? Então, agora deixa eu ver, eu me esqueci onde é que eu estava. Então, nossa, esqueci onde é que eu estava, pessoal. O Rui falando que qualquer sinal invertido hoje deixa as pessoas malucas. Então, a longo prazo, resultado primário e resultado, principalmente o resultado nominal, né? Que seria o vermelho. Só que o resultado nominal a gente nunca teve antes na história desse país. Mas o resultado primário já resolve ou já ajuda muito para que a gente tenha inflação baixa a longo prazo. A curto prazo, a gente tem um país deprimido, que mesmo emitindo muita moeda, consegue ter uma inflação baixa. Por quê? Porque está deprimido, não tem emprego. As empresas até 2012, 13, 14 estavam expandindo a sua capacidade de produção loucamente para entregar uma demanda muito forte da população por produtos e por serviços, né? E agora essa capacidade ficou lá instalada, e agora, só que o problema é que agora ninguém compra. Então, o que acontece? As empresas vêm baixando os seus preços, e aí a gente tem um espação ainda para aumentar a demanda, sem forçar a inflação, mas a gente sempre vai ter alguma inflaçãozinha. Por quê? Porque o governo está com essa máquina louca de gerar dinheiro aqui. Então, o governo tem que tapar esse buraco aqui o tempo todo. Esse buraco, ao longo do tempo, vai começar a ser tapado, tá? E se a tendência dessa linha vermelha é cair, e mesmo da amarela é cair, mas agora, sem a reforma da Previdência, elas vão cair muito lentamente. Por quê? Por causa da PEC dos gastos, né? A PEC dos gastos limitou o gasto do governo. Então, o governo vai ficar com o gasto parado, né? A linha amarela vai ficar parada, a parte dos gastos, e as receitas naturalmente vão subir via inflação, ou via qualquer aumentinho na demanda, né, no consumo, né, o que vai fazer com que os impostos venham e a gente vai acabar tendo essa linha amarela descendo. Porém, a gente acredita que essa curva, sem a reforma da Previdência, só vai voltar a descer lá em 2022, vamos dizer, tá? Então, a gente vai ter uma pressãozinha de inflação até 2022, porque o governo continua gerando moeda. Então, é o seguinte, se a gente estava esperando a chance de Selic a 8 ou 7,5% até o final do ano, eu acho que a gente tem que esquecer, tá? Provavelmente a gente ainda pode ter a próxima queda dos juros, talvez de 1%, ou talvez o governo seja um pouco, o Banco Central seja um pouco mais parcimonioso e caia um 0,5, um 0,75. Eles disseram hoje que nada muda para eles, porém, mesmo que nada mude na questão da inflação para eles, e mesmo que não mude muita coisa na atividade econômica, a saída de recursos ou a saída do dólar, essa alta do dólar, que quer dizer que os recursos estão saindo do país, isso mexe com a política econômica. Eles não podem deixar uma saída desenfreada de dólar do país, então eles têm que olhar para isso antes de baixar os juros. Se eles baixarem muito os juros, né, vamos voltar lá no início da nossa conversa. A gente volta lá no início da nossa conversa, onde o gringo vai olhar e vai dizer, puxa, mas será que eu pago, será que eu aceito o risco do calote brasileiro para ganhar 3%? Pô, será que eu não prefiro ganhar 2,5% na Rússia? E assim fica o jogo, a dinâmica do dinheiro pelo mundo, tá? Então, quem comprou
de janeiro até aqui, os títulos do Tesouro, principalmente os mais longos, 35, 45, 50, 55, se a gente esperava ganhar dinheiro ainda esse ano, as nossas chances de ganhar dinheiro esse ano vão ser um tanto quanto frustradas, tá? Acredito que a gente só vai conseguir ganhar dinheiro ou ter juros lá embaixo de novo no primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, a gente vai ter que carregar por um pouco mais de tempo esses juros. Quem não comprou ainda, esses sim vão estar muito bem, tá? Por quê? Porque agora a gente voltou a ter os juros lá de janeiro, tá? E, como eu mostrei para vocês, eu ainda acredito que os juros caem. Por quê? Porque a gente ainda tem um juro muito alto, tá? E economicamente pouca coisa mudou, tá? A não ser que o dólar vá acima de R$ 4, R$ 4 e tanto, que a gente passa a ter uma mudança na dinâmica da nossa economia, a gente vai ter uma pressão maior de inflação, uma inflação, porque o dólar pressiona a inflação, porque o nosso dia a dia hoje tem muita coisa que é cotada em dólar, tá? Então a gente vai acabar tendo uma pressão inflacionária, o que prejudica a queda dos juros, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que a gente ainda tem queda dos juros. Eu não acredito que o dólar vai subir muito mais. Eu pensava que a gente podia ter até uma alta maior de CDS hoje, uma alta maior de dólar, mas não teve. No final do dia, depois do discurso do Temer, o mercado até ensaiou uma melhora. O Bovespa saiu chegou a estar menos 11 hoje, chegou a 8,5. Algumas ações, como as da Vale, chegaram a menos 10 de queda, fecharam no 0 a 0. Então, eu acredito que esses títulos, eu acredito que a gente ainda vai poder ver queda dos juros no próximo ano, porém, mais lentas, tá? Porque algumas reformas possivelmente não sairão, né? Ou seja, são muito difíceis de sair, tá? Sim, a última esperança que a gente teve seria de o Temer cair e voltar e a gente ter, quem sabe, um Meirelles, que ficasse a mesma turma, tá? A mesma turma no poder e tal. Hoje, o sentimento por aqui foi de, pô, a notícia ela é ruim, mas ela é boa, né? A gente ficou com esse sentimento de que a notícia ela era boa, porque a gente está botando mais corruptos talvez atrás das grades, né? Mas ela é ruim porque assim, veio no timing errado para a gente quando a gente pensa em investimentos, né? Porque, claro, prejudicou quem comprou nos últimos 2, 3 meses, saiu prejudicado da compra do Tesouro, porque atrasou o que a gente esperava que seria uma grande lucratividade para esse ano ainda, tá? Então, a notícia ruim é que quem comprou nos últimos 3 meses vai ter a nossa saída com lucro, provavelmente vai se dar só no primeiro semestre, no primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, a gente esperava ganhar em 6, 9 meses com a queda dos juros, a gente vai acabar ganhando com 1 ano e meio, mas fazer um investimento para 1 ano e meio também não é tão ruim assim, né? Pô, finalmente, como eu falei no início, né? O Pedro Bial, se pudesse dar uma dica, ele falaria em filtro solar. O Juliano, se pudesse dar uma dica, ele diria: diversifique seus investimentos, monte uma alocação, né? Há um mês e pouco atrás, eu dei uma palestra onde eu falei para as pessoas, cara, fiquem entre 30% e 50% em pré-fixado, na curva longa, bastante na curva longa, porque eu acreditava e continuo acreditando que os juros caem, e tenham 50% em pós-fixados, tenho em bons multimercados pós-fixados que fazem 130 do CDI, vamos fazer uma alocação. Muita gente estava viciada no Tesouro. Não, o Tesouro vai render 30% esse ano, eu não vou fazer mais nada, vou fazer só Tesouro. Acabou se dando mal, vai ter a sua lucratividade atrasada. Muita gente estava viciada em bolsa, estava com exposições gigantes em ações, acabaram se dando mal também. Eu acredito aí que a gente vai levar pelo menos uns 6 meses, sim, sendo muito otimista, 6, 9 meses para recuperar essa queda nas ações, mas o normal vai ser 1 ano também. E finalmente, por exemplo, um produto interessante que vai ganhar bastante força
são os COIs, né? Esses COIs internacionais que estão sendo lançados aí. Pô, esses COIs internacionais são a chance da gente estar investindo fora do Brasil. Tem COI de juros, tem COI de inflação americana, tem COI de bond americano, de debêntures, tem COI de ações lá fora, tem COI de tudo que é tipo. Ou seja, a gente hoje tem a chance de estar investindo fora do Brasil, a gente está investindo nos Estados Unidos, investindo na Europa, tem COI para investir na Ásia, sai todo tipo de COI hoje em dia, então tem a chance da gente diversificar países, né? Puxa, mas o Brasil é o lugar que dá mais juro, mas é o lugar que dá mais zebra também, né? Então a gente pode ter um pouco de diversificação, ter 10%, ter 15%, talvez em alguns COIs, principalmente de investimento fora, que é diversificar, tá? Porque por mais que a gente tente acertar a vida toda o melhor investimento, tá? O melhor investimento ele não existe. Para quem lê os meus artigos, o que existe é uma alocação, uma divisão eficiente de investimentos. Pessoal, o que eu tinha para dizer era isso, tá? O que eu quero agora é responder perguntas de vocês. Basicamente, se vocês quiserem conversar comigo pelo WhatsApp, a gente tem vocês têm aquele telefone ali, tá? Que é meu e da minha equipe. O meu assessor na XP, para quem é cliente da XP, é o A51809. Quem não tem assessoria, quem não tem atendimento de assessor de investimentos na XP, pode ter, meu e da minha equipe. E aquele ali é o meu e-mail para quem quiser tirar qualquer tipo de dúvida. Quem costuma me mandar e-mail sabe que a gente sempre responde, ou a gente liga, ou alguém daqui liga para a pessoa se a dúvida for um pouco mais esquisita, que o e-mail acaba sendo longo, a gente telefona. Então, para quem não nos conhece muito bem, a gente tem essa equipe toda aí, tem um monte de gente que trabalha aqui com a gente atendendo os investidores, né? Nós somos uma empresa de agentes autônomos chamada Índice Investimentos, e a gente atende as pessoas na XP. Acho que dias como hoje mostram a vantagem de você ter um assessor de investimentos te ajudando a cuidar do teu dinheiro, pelo menos dando explicações, juntando as informações do mercado, vendo o que o mercado está achando, né? Fazendo um pequeno jabá do nosso trabalho aqui, tá? Eu vou começar agora a pegar as perguntas mais pertinentes aí para responder para a turma, assim, sem pressa, pessoal, tá? Vamos aí, se tiver que ficar uma hora aqui respondendo dúvidas, a gente vai ficar uma hora. Pô, alguém conseguiu o Guilherme agora conseguiu me mandar uma pergunta que veio, em vez de mandar no chat, ele mandou um questions, e apareceu aqui, ficou bem legal. Juliano, tu acha que o melhor dia para comprar títulos a longo prazo do Tesouro é amanhã, para quem não conseguiu comprar hoje, ou possivelmente cai ainda mais nos próximos dias? Eu estou com a sensação de que hoje pode ter sido o melhor dia, tá? Mas é bem difícil de dizer, tá? Vai depender das reações do mercado, mas me deu a impressão que o mercado reagiu bem ao discurso do Temer, porém a gente teve um fato novo hoje no final do dia, que o mercado foi liberado o áudio do Temer. Então esse áudio, vamos ver como é que o mercado vai reagir ao áudio amanhã, tá? Então, assim, juristas vão tecer pareceres sobre o conteúdo do áudio. Eu acho que amanhã a gente vai ver cenas dos próximos capítulos, tá? Mas eu tenho a impressão que, assim, nos próximos... amanhã ou na próxima semana nós vamos ter o melhor dia para comprar os títulos, tá? E talvez eu acho que a Bolsa ainda tem diferente dos títulos, a Bolsa de Valores ainda tem uma inércia. Eu vi que o pessoal perguntou de Bolsa, tá? Eu acho que a Bolsa ainda tem uma inércia de queda, tá? Eu tenho essa sensação. E normalmente a Bolsa ela tem uma inércia maior de queda, vamos dizer, tem disparos de stop, tem notícias que saem no outro dia, pessoas que se mobilizam atrasadas e tal. Então, a Bolsa normalmente tem uma inércia maior na queda. O Vitor, que trabalha para a gente nas análises aqui, né, que trabalha com a gente nas análises, ele disse que talvez tenha ainda mais 5 ou 10% de queda no Ibovespa.
né? Mas depende também das notícias de amanhã. Vamos ver aqui. Ó, o Planeja que dá certo perguntou: hoje qual seria o tesouro direto que tende a se recuperar mais rápido? Os tesouros 2055 e 2045, tá? Com o cupom 55 e o principal 45. Esses vão ser os que vão se recuperar mais rápido quando os juros voltarem a cair. O meu código na XP é 51809. Ó, o Rafael perguntou: sua sugestão seria 50% fundos multimercado, 15 COI, 35 NTNB. Não entendi a alocação do tesouro. Assim, é muito difícil dar um call, assim, uma alocação para uma pessoa que não sou eu ou uma pessoa que eu não conheço mais de perto, né? Assim, é uma questão de a gente conversar, entender tuas necessidades, os teus prazos, o que tu precisa, como tu precisa, para que serve seu dinheiro, se tu vive dele, se tu não vive dele, né? Se ele é o dinheiro da tua aposentadoria, se não é. Mas basicamente o que a gente, da onde a gente parte as nossas alocações é de uma carteira muito parecida com essa. A gente tem uns 40% ou 50% em pós-fixados, fundos de crédito, CDBs longos, né? Investimento pós-fixados com baixa volatilidade, né? Ou nenhuma volatilidade, né? A gente tem mais entre 5 a 15% em renda variável, isso inclui COIs, né? Principalmente porque podem ser internacionalização para quem tem um capital menor. Quem tem um capital maior, a gente já internacionaliza o investimento por outras vias, né? Internacionaliza investimento direto lá fora, né? E mais uns, aí tudo depende, né? E mais até 40%, 50% investimentos pré-fixados, o que inclui as NTNB, inclui debentures, que são IPCA+, inclui CRIs, CRAs, tudo depende muito do que o cliente quer e dos prazos, tá? Mas mais uma carteira dessas aí para o investidor que tem a sofisticação o suficiente, o arrojo suficiente para ter em 15% em COIs, é uma carteira bacana. Robson, um abração. Os juros do tesouro, vamos ver aqui. Rui, não, aqui, vamos ver. Os juros do Tesouro Direto podem mudar ao longo do dia ou apenas de um dia para o outro, como ocorreu ontem? Altera durante o dia, tá, Rui? Pedro, a gente vai resolver esse problema aí, Pedro. O Pedro disse que no nosso sistema a gente não tem a NTNB 45 no nosso sistema. Inclusive, eu vou anotar isso, que eu já tinha pedido para o pessoal do desenvolvimento, e vou anotar isso agora. Vou adicionar no nosso sistema, pode deixar. Existe risco dos juros continuarem subindo e, consequentemente, desvalorizar as NTNB? Tem risco, Amorim. Tem risco de continuar subindo, tá? Por quê? Assim, o caos político pode ficar pior, a gente pode, sei lá, assim, cenários malucos, tá? Cisnes ainda mais negros do que o de hoje. Intervenção militar, por exemplo. Os militares intervêm. Cara, juro vai subir, entendeu? Um golpe de Estado qualquer, sei lá, existem 1000 possibilidades que os juros podem subir, mas elas são bem remotas, tá? Vamos ver mais perguntas aqui.
Marcos, os fundos multimercado como o XP Macro ficam interessantes no cenário atual? Eu acho que assim que a bolsa parar de cair, tá? Vai ser bem bacana comprar esses fundos multimercado, tá? Talvez não seja agora a hora de comprar, mas vale a pena monitorar, tá? Vale a pena monitorar esses fundos e a hora que a bolsa parar de cair, são fundos que vão ganhar bastante com a possível volta da alta da bolsa, tá? Mas o timing talvez não seja esse para comprar, a não sei que você seja um cara muito agressivo. Se você for um cara bem agressivo nos seus investimentos, eu acho que sim. Mas eu, por exemplo, não sou tão agressivo, não tenho tanta bolsa na minha carteira. Eu não compraria agora, não. Vamos lá, o Hernani. Para quem está comprado, é uma boa estratégia vender ativos que ainda estão no lucro e comprar TD e aguardar com os ativos que estão no vermelho? Hernani, tinha que entender se que ativos são esses que você vai vender que ainda estão no lucro, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma NTNB 2019 que está no lucro, tá? Ela está no lucro, sofreu um pouquinho de queda hoje. E talvez comprar nos próximos dias uma NTNB mais longa. Se você puder esperar 3, 4 anos, se der uma zebra, tá? Talvez você tenha que ficar mais tempo com essas NTNBs. Se você puder ficar com elas mais tempo, se o dinheiro for de prazo mais longo, eu acho que pode ser uma boa fazer isso. Ou então você tem um fundo pós-fixado que está rendendo bem, talvez vender uma parte dele e comprar nesses títulos longos, eu acho que pode ser uma boa ideia também. Vou pegar umas perguntas mais antigas, ver se o Thiago perguntou se eu acho que pode ter repiques acima de 6. Eu acho que pode ter. Talvez a gente possa pegar a 6 e... Talvez a gente consiga pegar a 6,5, os títulos mais longos. Mas, por exemplo, eu vou, como eu falei para vocês, eu vou começar a virar a mão de volta para ficar lá perto dos 70%, quem sabe, no Tesouro de novo, tá? Nos títulos mais longos. E eu vou começar a pegar de 10 em 10%. Aí talvez eu pegue um 10% amanhã, depois bote mais um pouco, depois mais um pouco. Eu vou tentar monitorar o mercado agora para comprar, tá? Sim, pode ser que nem chegue a muito mais que isso, mas eu acho que amanhã a gente vai ter uma ideia boa, tá? Porque amanhã o pessoal vai... Todo mundo agora já teve acesso ao áudio, e amanhã a gente vai ter uma ideia do que o mercado vai achar, que os juristas vão falar, advogados, etc e tal, sobre esse áudio. Lucas, eleições com Lula de principal candidato. Cara, eu acho que ninguém aguenta o Lula mais, cara. Assim, claro que tem o pessoal que é fã dele, tem o pessoal que é PT, não importa quem esteja lá na frente e tal. Mas eu acho que eles perderam muita força, né? A gente pode ver, por exemplo, o São Paulo, essas últimas eleições a gente viu que eles perderam muita força, né? Eu não acredito que eles sejam capazes de ganhar uma eleição. Assim, eu acho muito difícil. Mas, claro, que um PT no poder em 2018, a gente vai ter juro para cima, tá? Com certeza. Porque eles são expansionistas, eles vão gastar mais do que arrecadam loucamente, eles vão tentar, num primeiro ano, eles já vão tentar pintar uma figura de que eles resolveram em um ano tudo, tá? E eles vão fazer como? Enfiar crédito no pessoal, fazer o povo se endividar e vão girar a roda gigante, endividando mais o país, gerando inflação e tudo mais, tá? Então eles vão empurrar, eles vão fazer uns primeiros 2 anos muito bonitos na economia e vão empurrar o problema mais para frente. Daí o Alan perguntou se comprar IPCA mais 35 e vender em 2 anos é uma boa estratégia. Eu acho que é exatamente o que eu vou fazer para mim. Na verdade, eu acho que eu não vou comprar 35, vou comprar 45, tá? O Paulo, referente aos multimercados, quem tiver aplicações, permanece ou não? Provavelmente, Paulo, quando você investiu em muitos mercados,
você deve ter pensado numa aplicação para longo prazo, para ganhar com a alta da bolsa, provavelmente, tá? Eu não venderia, porque eu acho que tem pouco para cair a bolsa agora mais, tá? Eu não é uma especialidade bolsa de valores, mas o Vitor falou que não tem mais muito que cair a bolsa, não deve cair muito mais, tá? Tem bastante regiões de suporte agora para segurar essa bolsa e não deve cair muito mais. Talvez ainda tenha espaço para cair 5% ou 10%, tá? Mas a chance de recuperação depois é muito maior, e a gente está falando de investimentos em ações, que normalmente são uma parcela pequena da sua carteira, que vão ser lá 5%, 10% da sua carteira, você já não vai te machucar tanto assim. Eu acho que você deveria manter na sua carteira. Se fosse eu, manteria. Inclusive, manterei as minhas aplicações de multimercado. Mário, muito obrigado, Mário. O John perguntou, como é que é feita a taxa do juro IPCA+. John, basicamente essa taxa ela é o juro futuro menos a inflação. Então, se eu tenho um juro futuro de 11, eu tenho uma inflação de 5, inflação projetada futura de 5, eu vou ter o 6 do IPCA mais 6. Porque o 11 do juro futuro, ele é igual à inflação de 5 mais 6 que tu está pagando na taxa, que vai ser o 11, tá? Salvo questões de risco, volatilidade e tal, que participam dessa continha aqui, tá? Mas basicamente é isso, tá? Então a gente consegue pensar que a inflação implícita hoje, né, com o juro futuro, só um segundo, o juro futuro de 11, que a gente está na curva longa, né? A curva longa de juros está em 12, na verdade. Se a curva longa de juros está em 12 e a gente tem um IPCA mais 6, quer dizer que a projeção de inflação foi para 6. Tá? Então, porque eu tenho IPCA mais 6. Então, eu tenho 6 mais 6, que vai ser igual aos 12, que é o juro futuro que fechou hoje no mercado. Tá? Então, quer dizer que a não reforma da Previdência tirou a precificação de inflação de 4 para 6, tá? No futuro. Franciele, o IPCA mais 45, ele tem mais impacto que o pré-fixado longo, tá? Na maior parte dos casos, tá? Existem alguns casos onde a curva de juros ela cai mais para prazos, por exemplo, a gente pode ter a curva de juros normalmente ela fica cada vez maior para quanto mais longo é o prazo, mas às vezes existem bastante momentos que ela fica assim, a curva de juros, ou seja, ela está maior no meio do caminho e mais baixa no futuro. E se ela sair dessa situação de ser assim, a curva de juros, para uma situação de ser assim, daí a gente acaba tendo uma rentabilidade maior na LTN. Sim, não é muito fácil de explicar assim, né? Sem ter uns slides bem preparadinhos para isso. Mas na maior parte dos casos, a LTN, a NTNB 45, por ela ter uma duration mais longa, ela vai render mais. O Felipe perguntou se ele deve tirar da liquidez diária para comprar as NTNB nos próximos dias. Felipe, tem que ver para que é essa tua liquidez diária, né? Se essa liquidez diária é o teu dinheiro do teu colchão de liquidez, daí não, né? Você tem que ter algum dinheiro de liquidez para algum acidente, alguma emergência, etc e tal. Mas se era um dinheiro que estava na liquidez diária ali porque você não sabia o que fazer, pode ser que nos próximos dias seja um momento muito interessante para você comprar, tá? Porque você estava com dinheiro na liquidez diária e vai acabar comprando um papel que tem uma rentabilidade que futuramente vai ter uma rentabilidade muito maior. Então, acho que vale a pena, mas veja como é uma coisa meio bananas com laranjas, né? Ou maçãs com laranjas. Você tinha um papel de curto prazo, de liquidez diária, e você vai comprar um papel que para performar em 2 anos, vamos dizer. Né? No melhor dos casos, 1 ano, mas no pior dos casos, 2 anos ou 3 anos. Então, tem que ver se é o mesmo dinheiro.
se é dinheiro de longo prazo. Vamos catar mais uma pergunta aqui. Ó, o Ronildo disse que as notícias foram boas para ele, que ele tem 5 em renda variável e 95 em pré, que vence em janeiro de 18. Os teus pré para janeiro de 2018 não vão ser afetados em nada. Se forem LTNs, vai ter afetou um pouquinho se tu quiser vender hoje, né? Mas se forem CDBs, por exemplo, não acontece nada com você. Quem tem CDB, LCI, LCA, não acontece nada com vocês, tá? Não mudou nada. O baile segue o mesmo, não aconteceu nada. Agora, quem tem esses papéis vencendo nos próximos dias ou nas próximas semanas, tem oportunidades incríveis de comprar o tesouro no meio do olho do furacão, com taxas de juros bem altas, com prêmios excelentes para quem comprar. Então, assim, é uma oportunidade bem bacana, tá? Isso tem o LTN também, Ronildo. Te sugiro que estude a chance de vender boa parte dessas tuas LTN para 2018 aí, para comprar umas NTNB aí, para apostar numa queda dos juros mais para frente, tá? Ó, o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio diz que ele tem Tesouro Selic para 2021, sem estresse algum. Você vai ganhar cada vez menos, porque os juros vão cair, tá? E ele também tem referenciado DI. Pô, Luiz Cláudio, tua vida não muda em nada. Tua vida segue igual, tá? Você vai continuar com a mesma rentabilidade nos seus investimentos. Na verdade, você vai cair um pouco a tua rentabilidade nos próximos tempos, que os juros vão continuar caindo para você. Talvez você seja um cara muito conservador, né? Mas eu sugiro para você começar a botar uma pitadinha aí de outros tipos de investimentos. Tenho certeza que você vai gostar. E a longo prazo vão fazer bastante sentido para ti, tá? Começa lá colocando um 10% numa NTNB mais longa, principalmente agora, vai ser interessante. Assim, a longo prazo você vai ganhar bem mais do que as suas LFT, a não ser que você seja um cara extremamente conservador que não consegue nem sentir uma mínima oscilação, você fique triste, fique mal, tá? Mas vale a pena tu conhecer outros tipos de investimentos, ou quem sabe até comprar um CDB de longo prazo para ganhar um 118 CDI, porque você está ganhando muito próximo do CDI, depois das taxas você está ganhando menos do que o CDI. O ideal é a gente ganhar sempre acima. Então, comprar um CDB de 118 para 3 anos, ou um CDB de 1 ano, por exemplo, ou 2 anos para 112 do CDI, 115 do CDI. Gonzalo perguntando: quando que compensa comprar IPCA mais do que prefixado? Gonzalo, a gente tem que usar uma planilha para fazer essa conta para nós. Por exemplo, vou mostrar a minha planilha que faz essa conta. Deixa eu ver elas aqui. Deixa eu tentar achar minha planilha aqui. Precificação. Essa planilha tem no site para vocês baixarem, tá, turma? Vou mostrar a planilha aqui. O que aconteceu aqui? Vamos de novo. Sumir minha tela aqui. Agora sim. Ó. Então vamos dizer, uma NTNB para 2045, ela tem 27 anos de duration, ou seja, faltam 27 anos e meio para ela vencer. Hoje, o Tesouro está em IPCA mais 6%. A Selic hoje
Quanto é que tá o CDI hoje? Só um segundo. A Selic hoje está 12,25. Não, peraí. Eu tô tão atrapalhado que eu não lembro nem da Selic. 11,15. A Selic está 11,15. O DI futuro hoje está em... O DI futuro longo, que é o que importa para esse tipo de título, está hoje em... Hoje fechou 11,95, 11,91. 11,91. Se a gente achar que no futuro cai para 9, se a inflação ficar em 5, a gente vai ter... Não vai acontecer em um ano, vai acontecer em 2 anos, vamos dizer. A gente vai ter 92% de valorização. Deixa eu voltar com vocês aqui, que eu não estou vendo vocês. A gente vai ter uma valorização de 92%. Nas LTN, a LTN mais longa é 2023, né? Então a gente tem 7 anos nela ainda. Não, 6 anos e meio. 6,5 anos. A gente vai ter a mesma situação, 11,15, de 11,91 para 9. 9,9. A LTN vai ter 24% de valorização. Então vejam como muda muito, né? Agora vamos para 2035. A 2035 já são 60. Ainda é melhor. E assim a gente vai, tá? Então, por exemplo, a 2023 da NTN vai ter 6 anos só. Até ela... Aqui não tá, aqui tá errado, a LTN não tá 10, né? Eu tenho que botar a LTN atual. Espera aí que eu tenho que... Tô fazendo tudo errado aqui, cara. Tesouro, Fazenda. Quanto é que fechou a LTN hoje? LTN 2023, 11,76. Melhorou bastante. Mas, de qualquer forma, ainda está muito pior. Opa, aqui é 2 anos também. Ó, a gente tem... Ó, daí melhorou, tá? Então, se eu tiver um tesouro para 2023, é pior, tá? Então, o 2023 com 2023, o tesouro tem que ser pior, tá? Agora tá certo, tá? Mas passou daí, a gente vai ter o tesouro rendendo mais do que a LTN. Então, com vencimento até 2023, a LTN vai ser melhor. Passou daí, a LTN fica pior. Vou voltar para cá. Essa planilha, turma, eu vou mandar para vocês, eu vou mandar um e-mail para vocês amanhã sobre a palestra, etc e tal. Daí eu mando a planilha para vocês, tá? Eu mando o link para vocês poderem baixar a planilha. Agora eu não tenho de cor aqui, tá? Mas amanhã eu mando o link da planilha para vocês. Inclusive eu tenho um artigo que eu explico como é que usa e tal. Mas eu mando para vocês amanhã. Então, Gilberto, o Gilberto perguntou, puxa, eu tenho LTN curta, eu tenho IPCA mais curto e IPCA mais um pouquinho mais longo. Vendo tudo e compra 35, assim, desde que esse dinheiro seja um dinheiro de longo prazo para você, tá? Se for um dinheiro de curto prazo, não. Um dinheiro de curto prazo, ficar no IPCA mais de 2019 é muito melhor, tá? Ou ficar na LTN de 2018, tá? Segue sendo melhor. Agora, se você quer apostar para prazo mais longo, você vai ver uma recuperação muito melhor desses títulos mais longos, tá? Então, pô, uma parte eu acho que pode ser muito legal você botar, tá? Ou seja, vai experimentando, vai entendendo, vai conhecendo. Ou então, pô, manda um e-mail, vamos discutir. Eu preciso, vamos discutir comigo, com a turma aqui. Porque depende um pouco do teu perfil, tá? Não depende só... eu costumo dizer isso e eu sempre repito, o melhor investimento depende de você, tá? Depende um pouco de ti. Depende um pouco de quem é você, o que você precisa, tá? Não é simplesmente uma receita de bolo, tá?
Uma dúvida que vocês podem ter, por que comprar NTNB mais longas? O Gonzalo mandou essa dúvida e deve ser uma dúvida de todos, tá? Eu até tenho que consertar eu vou consertar essa ferramenta aqui do meu site, mas eu vou comparar aqui, ó, o impacto que 3 NTN diferentes têm ao longo do tempo, tá? Então, esse ano foi um ano de queda dos juros, tá? Esse ano foi um ano de queda de juros. Então, vejam aqui, ó, as três NTN diferentes. Essa aqui é a 2035. Os juros caíram, olha o que aconteceu com ela. Olha a mega alta que ela teve, de quase 30% esse ano. Essa aqui é a 24. Olha a alta que ela teve, de cerca de 16% esse ano. Essa daqui é a 19. Olha a alta que ela teve, de 12% esse ano. Então vejam que as mais longas, elas rentabilizam muito mais com uma queda dos juros, tá? Então os juros caíram, aqui ó, pretinho. Olha o que aconteceu com o Tesouro, com a NTNB. Pum, rendeu muito mais, tá? Então ela rende mais com a queda dos juros, tá certo? Por isso que a gente compra as mais longas. Ô, pessoal, quando vocês mandarem dúvidas, mandem elas inteiras na mesma. Se vocês vão picando a pergunta de vocês, tipo como a gente faz no WhatsApp, daí eu me perco aqui porque vocês não têm ideia da quantidade de gente falando aqui. Sim, eu estou muito feliz que tem bastante gente ao vivo aqui, bastante gente falando. Mas se vocês vão picando a conversa de vocês, eu estou perdido, eu não consigo enxergar nada. Porque vocês vão picando a pergunta e daí eu vou eu tenho que catar aqui cadê o resto da pergunta de vocês e eu acabo perdendo um pouco de tempo. A palestra vai ser gravada no YouTube e amanhã eu vou mandar o link para vocês, tá? Para vocês. Exato. O Renato perguntou se o ideal é esperar os próximos dias. Esse é o ideal, tá? Esperar os próximos dias para a gente comprar as NTN mais baratas e que, assim, eu acho que a janela é meio curta aí, tá? Talvez até o final da semana que vem a gente vai ter os melhores preços para as NTN. O Tony perguntou: vale a pena comprar as longas, mesmo que sejam com cupom? Vale a pena, Tony. Por quê? Porque a 2055 com cupom, ela tem uma duration um pouquinho maior do que a 2035 e um pouquinho menor do que a 2045, tá? Então ela estaria ali no meio das duas, tá? Então vamos dizer, os tesouros mais longos é a 35, depois é a 55 e logo depois a 45, tá? Seria 55 com cupom e depois a 45 sem cupom. A vantagem do cupom é que você vai se desfazendo ao longo do tempo. Conforme os juros vão vencendo, você vai ganhando uma parcelinha ao longo do tempo que você vai devolvendo o dinheiro. A parte ruim é que você paga o impostinho cada vez que vem esse dinheiro, antes de tudo, né? O Maurício fez uma pergunta aqui que é pertinente, né? Juliano, as corretoras falam muito dos bancos que corroem nosso dinheiro e como fica a posição da XP com a aquisição de 49,9% do Itaú. Tenho dúvida se não vai virar um gerente de banco, um grande banco. O que vai acontecer, tá, pessoal? Eu acho que o Itaú foi muito inteligente de comprar a XP. O Itaú ficou com medo de virar a nova Kodak. Vocês sabem que a Kodak já foi a maior empresa do mundo, né? E ficou apostando em filme enquanto que as máquinas digitais estavam bombando e não conseguiram fazer máquinas digitais. Então, o Itaú ele perde todo mês para a XP 1,2 bilhão de reais de dinheiro. Ou seja, dinheiro de clientes que saem do Itaú vão para a XP. E a XP também tira outros 3 bilhões de reais todo mês de outros bancos. Então, o que o Itaú fez? Em vez de perder 1,2 bilhão por mês, ele passou a perder só 600 milhões. Né? Por quê?
metade do 1,2 bilhões que saiu do Itaú para ir para a XP, se o Itaú é dono da metade da XP, ele passou a perder só 600, né? E os outros 3 bilhões que a XP tira dos outros bancos, ou seja, a XP tira 3 bilhões por mês ainda de Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander e outros. Bom, metade desses 3 passou a ser do Itaú também, tá? E fora que a XP é uma empresa altamente lucrativa. Quando saiu o anúncio da compra, eu também fiquei com bastante medo, tá? Pela questão de, puxa, será que os caras vão fazer igual a Ágora, né? A Ágora era uma corretora excelente, tipo a XP. Virou uma porcaria de corretora depois que o Bradesco comprou. Porém, o Bradesco, quando comprou a Ágora, comprou uma empresa de 400 milhões de reais. E comprou para matar mesmo, tá? Agora, o Itaú comprou por 50% da XP, pagou 6 bilhões de reais. Puxa, não é uma compra de 400 ou 500 milhões de reais, é uma compra de 6 bilhões de reais. E o melhor, os sócios atuais da XP, principalmente a figura do Guilherme, né, eles ficaram com o controle da empresa. Então, eles ficam com o controle da empresa no mínimo até 2024, tá? Depois de 2024, porque a XP é dividida em ações PN e ON. Depois de 2024, os sócios da XP podem vender participação nas ON para o Itaú. Então, depois de 2024, pode ter alguma chance do Itaú querer transformar a XP em banco se os sócios da XP quiserem vender. Em 2033, eles são obrigados a vender para o Itaú a participação no controle acionário da empresa. Então, em 2033, realmente quem vai pilotar a XP vai ser o Itaú. Até 2024, não tem nenhuma chance. Depois de 2024, se os sócios da XP quiserem ou deixarem, tá? Mas eu acho que não é isso que está acontecendo, tá? Eu acho que eles notaram que não dá mais para ter agência, que os gerentes não são capazes de atender pessoas como vocês, que o futuro do gerente do banco são pessoas como eu, né? Que atendem vocês por WhatsApp, que atendem vocês, que fazem webinar com o pessoal, que ensinam as pessoas, que tratam de investimentos e somente de investimentos, né? E que são especializados em investimentos, e que têm um atendimento muito mais próximo. São pessoas como eu que ganham comissões, não ganham salários, né? Eu ganho comissão da XP para cuidar do dinheiro dos clientes, né? Para ajudar os clientes a cuidar do seu dinheiro. Eles não precisam pagar o meu salário, ou seja, é muito mais barato para eles, né? Eles não precisam ter uma agência. Então, eu estou aqui atendendo com a minha equipe quase 4 mil investidores e não precisa de uma agência, entendeu? Então, é muito mais barato para eles. Então, eu acho que é uma ideia que veio para ficar. Eu acho mais fácil a XP pilotar o Bradesco lá no Itaú, lá na frente, do que o contrário, na área de investimentos. O WhatsApp é esse que está aqui, Gonzalo. É o mesmo do telefone aqui, ó. Telefone e WhatsApp. O Nildo, Juliano, você vai indicar o melhor dia para comprar na NTNB até a próxima semana? Ô, Nildo, vou fazer isso, tá? Assim, eu vou contar para a turma no blog, no Facebook, etc e tal, o dia que eu vou comprar para mim, tá? E que eu vou começar a incentivar os meus clientes para que comprem, tá? Então, eu vou monitorar o mercado nas próximas semanas e a gente vai começar a dar esse call aí em algum momento. Gonzalo, se eu comprar um CDB para 2022 e quero resgatar o dinheiro antes, existe mercado para vender esse título ou tem que ficar assim até o vencimento? Até o próximo ano vai passar a existir mercado secundário de títulos.
de renda fixa, CDB, LCI, LCA, você vai poder vender antecipadamente. Obviamente, você vai tomar um deságio na hora que você comprar, ou seja, você comprou, o Gonzalo comprou um CDB de 3 anos a 118 CDI. Bacana, tá lá com o CDB. Ah, mas o Gonzalo resolveu tirar antes do vencimento, vai ganhar 100 CDI no CDB, ou seja, tu vai tomar um pênalti por sair antes, tá? Mas ainda assim vai ser bacana. Tiago, muito obrigado, Tiago. Fiquei feliz, deu quase 300 pessoas aí hoje na palestra, foi muito bacana. Amanhã vai pro WhatsApp. A gente está aprendendo a fazer um marketing um pouquinho melhor aqui, contratamos algumas pessoas, porque antes era o Juliano trabalhando sozinho e fazendo todo o marketing da empresa sozinho. Agora eu estou com uma equipe maior que está me ajudando a produzir as coisas. A gente está tentando fazer um marketing um pouquinho mais bacana, inclusive tentando fazer uma coisa mais bem-humorada e tal. A gente até nem recebeu muitos feedbacks aí, não sei se o pessoal está gostando dos textos, de um tom um pouquinho mais humorado que a gente está fazendo. A gente acabou, na verdade, tomando... Algumas pessoas reclamaram assim, que a gente teve um tom um tanto mais jocoso aí com alguns políticos e tal, e o pessoal ficou um pouco bravo, mas eu espero que vocês entendam, né? Procura por Juliano Custódio no Facebook, o Gonzalo. O Facebook é Juliano Custódio. Daí, assim, eu sou uma pessoa normal, tá? Vai ter foto da minha filha lá, vai ter, falo bastante de política e tal, mas de economia, mas vai ter foto da minha filha, da minha mulher. Eu sou uma pessoa como a outra, não sou uma personalidade, né? Sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, sem amigos importantes. Então esse cidadão bonito aqui, Juliano Custódio, sou eu. Eu vou mandar por e-mail amanhã para vocês a palestra, tá, pessoal? A gente vai trabalhar amanhã de manhã cedo para fazer uma produçãozinha nela e a gente já dispara para vocês o e-mail com planilha e etc e tal. Eu não sei como é que eu mando aqui, vamos ver se eu consigo mandar para todo mundo aí, ó. O meu Flávio me fez o favor de mandar aqui o meu Face Truck. Ô, pessoal, também, esse é um outro convite que eu quero fazer para vocês, tá? A gente vai ter um evento, o Client Day, ainda bem que o pessoal avisou aí, o Daniel mandou muito bem me avisar, né? E vai ter o Client Day, que vai ser o evento da XP em São Paulo. Você que está em São Paulo, a XP vai fazer o maior evento de investimentos da América Latina, tá? Vão ter todas as assets, todas as gestoras de fundo que são na XP, vão estar todos os escritórios de agentes autônomos, vai estar minha equipe inteira lá, a gente pode se conhecer, bater um papo ao vivo, todo mundo se conhecer, em São Paulo, no dia 21 de junho, uma quinta-feira, o dia inteiro de palestra, vão ter palestrantes incríveis, vocês têm que ir lá, tá? O ingresso era R$ 400, eu comprei 200 ingressos, para vender para as pessoas, para os clientes, etc e tal, para dar para algumas pessoas, para minha equipe, etc e tal. E, eu consegui o preço de R$ 150 no ingresso, tá? Eu estou repassando, estou pagando todo o custo de marketing, etc e tal, porque eu quero ver meus clientes lá, as pessoas que nos seguem, eu quero que vocês vão lá para conhecer o mercado financeiro, ver o tamanho do mercado, ver quem é o gestor do fundo tal, quem é o cara que pilota o fundo tal tipo, quem é eu compro o CDB no Banco Paraná, vai estar o Banco Paraná lá. Eu comprei uma vez uma letra de câmbio da Caruana, a Caruana vai estar lá. Essa turma toda vai estar lá, entendeu? Bater um papo, vai chegar lá, vai bater na mesa do cara do Banco Paulista, você tem o CDB do Banco Paulista, vai estar lá. Banco BMG vai estar lá. Sabe, esses bancos todos que vocês compram os CDBs, que vocês compram os produtos, os fundos de investimentos, os gestores vão estar todos lá. Seria muito legal vocês estarem lá, tá? Porque vocês vão conhecer bem, conhecer a indústria de investimentos, tá?
trocar cartões com as pessoas, vai ser bem bacana, vale a pena, tá? Vou mandar para vocês amanhã também o link para vocês, assim, eu só não dou os ingressos porque não é tão barato para para tanta gente, tá? Mas vale a pena vocês comprarem esses ingressos. O Renan falou sobre o grupo de WhatsApp. Renan, a gente não criou grupo de WhatsApp ainda, que a gente tem, assim, grupo de WhatsApp normalmente vira uma zona, tem que ter alguém moderando para que ninguém fale uma coisa que é mentira, porque sempre tem um cara distribuindo inverdades no grupo, daí eu vou ter que ficar moderando o grupo, e a gente acaba dedicando o nosso dia para cuidar dos clientes, falar com eles no WhatsApp, etc e tal. Pô, eu prefiro que você tenha o WhatsApp de um assessor aqui e bata o papo com ele, entendeu? Que vai ser mais produtivo do que tá num grupo de WhatsApp, cada um cola uma notícia, que o cara cola uma notícia que não tem nada a ver, uma notícia sem pensar na notícia, e assim, nossa, eu tenho quase nem, eu tenho muito poucos grupos de WhatsApp na minha vida, porque eu acabava perdendo muito tempo com grupos, tá? A ideia é bacana, mas é que a gente não consegue gerenciar um grupo desse. O Tony deu um feedback bacana aí. De vez em quando acaba poluindo um pouco, Tony, porque, assim, nós somos uma empresa, né? Às vezes a gente tem que poluir com uma propaganda aqui, outra ali, porque, assim, afinal eu preciso vender o meu peixe às vezes também, né? A gente dá informação, mas a gente quer vender o nosso peixe também, então a gente tenta não botar muito, né? Mas a gente acaba vendendo peixe. Mas a ideia é poluir menos, dar informação, tentar ser curto, será o seu objetivo, mas muitas vezes, às vezes, contar uma história e dar uma ilustrada no que a gente está pensando, porque, pô, assim, falar por parábolas ajuda muito a passar a mensagem, né? O Theo perguntou se o aviso vai só para os clientes da XP. Não, vai para todo mundo que assina o site, tá? A gente manda lá a hora que a gente acredita que as coisas vão melhorar ou não, né? Claro que a decisão é sempre de vocês, mas a gente dá a dica do horário que a gente está achando que é melhor e que a gente está comprando, né? A Vanessa perguntou se a gente indica comprar debentures. Eu gosto muito de debentures, tá, Vanessa? Mas principalmente nos lançamentos. Comprar CRI, CRA e debentures, mas nos lançamentos, tá? Estão tendo lançamentos mensais de papéis muito legais, tá? Porque no lançamento, no IPO, esses papéis saem com taxas mais altas, tá? Você consegue comprar eles muito melhor no lançamento e coisa de 6 meses, 9 meses, um ano, às vezes você já pode sair no fechamento da taxa, tá? Funciona igual o tesouro, a questão de fechar taxa, juro cai, debênture valoriza, juro cai, CRI valoriza, mesma coisa, tá? Só que o ideal é comprar no IPO ou no lançamento. A gente tem avisado nossos clientes aí sempre que saem os lançamentos. O Luiz perguntou uma dúvida aqui que é bem comum das pessoas, tá? Vale a pena vender as NTNB 55 para comprar as que estão surgindo com juros maiores? Luiz, a conta, assim, vale você aprender e vale você ler alguns textos que até eu tenho no nosso blog, tá? Não é a taxa que você está comprando que muda. Por exemplo, numa eventual queda dos juros, uma NTNB com vencimento 2055 que pague IPCA mais 5,9, ela rende muito mais do que uma IPCA mais 6,5 de 2019. Daí tu pensa, não, mas 6,5 é melhor do que 5,9. Mas é a questão do prazo que vai marcar o papel ao mercado, tá? Que faz com que o papel renda mais. Mas assim, não é tão fácil de explicar aqui sem os slides, tá? Alan, para ter alguém da equipe, o Alan perguntando como é que faz para ter alguém
da equipe como assessor. Nós somos assessores de investimentos. Existe toda uma nomenclatura, né? O assessor é diferente do consultor, né? O consultor é aquele que toma decisões para você. O assessor toma decisões com você. Quem toma decisão é você. A gente te ajuda a tomar a decisão. Para ter a gente como assessor, basta você ser cliente da XP. A gente, por regra da CVM, a gente só pode trabalhar com uma corretora. A gente escolheu a XP para trabalhar como corretora. Isso foi uma coisa que eu falei muito para os clientes ao longo da última semana, com a questão da compra do Itaú. Se a gente achar em algum momento que a XP já não é o melhor lugar para ter os nossos clientes, a gente vai embora. A gente pega os clientes, convida eles, a gente está trocando de lugar porque tal lugar é melhor. A gente junta os clientes e vamos para outro lugar, vamos todos juntos, entendeu? E seguimos sendo assessores de vocês em outra casa. Acontece que a legislação só nos permite trabalhar para uma empresa, uma corretora ou um banco. E para ser nosso assessor, para trabalhar com alguém da minha equipe como assessor, manda um e-mail lá para o juliano.custodia@euqueroinvestir ou adiciona o WhatsApp lá e manda uma mensagenzinha que a gente vai começar a te ajudar. Infelizmente, eu não atendo todo mundo, porque são muitas pessoas, eu acabo tendo uma faixa de corte de tamanho de investimentos para eu cuidar diretamente, porque são quase 4.000 clientes, tá? Eu tenho alguns clientes, né, obviamente, porque eu gosto de estar por dentro do mercado, inclusive, mas, sim, eu tenho essa equipe inteira aqui, pessoas altamente treinadas, e estão aqui o dia inteiro comigo. A gente está dando as mesmas calls, eu estou o tempo todo ouvindo o que todo mundo está falando com os clientes, para cuidar das carteiras das pessoas. E você pode ter mais de uma corretora, você pode ter dinheiro na Easy, na Genial e na XP. Ok, pode ter dinheiro onde você quiser. A gente vai cuidar contigo do dinheiro que tu tem aqui com a gente. O Rui perguntou se a gente tem call diário. O Vitor, a gente trabalha em parceria com um analista chamado Vitor Bendorf, que é um cara que eu acompanhei durante muitos anos, e o cara, assim, eu gosto muito porque ele é muito sério e tal, muito comprometido, e a gente tem enviado calls diários de ações, tá? Mas isso aí, para fazer isso, você tem que ter uma carteira de analista de investimentos, e quem faz é o Vitor, é o cara que eu recomendo, tá? Então, para quem é nosso cliente, o Vitor, como eu faço propaganda dele, ele cobra mais barato e tal, e dependendo, às vezes ele deixa um tempo sem cobrar os calls dele, e quem for nosso cliente, muitas vezes, dependendo do cliente, a gente até paga pelo call dele. Mas no mínimo uns 6 meses você vai ficar com o call dele gratuito. Ele espera você ganhar dinheiro com os calls dele para cobrar de você depois. O Daniel nos acompanha há bastante tempo, Daniel. Cara, aumentou bastante. A empresa cresceu muito nos últimos anos aí, assim. A gente passou nos últimos 3 anos, a gente passou de ter 500 clientes para ter 4.000 clientes. O Jorge perguntou se vale a pena vender as B21 para comprar as B35. Se o dinheiro for para longo prazo, Jorge, vale a pena, tá? Assim, agora, vou trocar minha carteira inteira de B21 para B35 e é o dinheiro que eu vou casar no ano que vem. Não, daí não, né? Assim, se é o dinheiro que tu vai casar no ano que vem, não quero estragar teu casamento se alguma notícia ruim vier. Então, mas se for um dinheiro de longo prazo, eu acho que vale a pena sim, tá, Jorge? Gonzalo. Juliano, eu não sei se eu posso perguntar isso, mas aí vai. Existe uma debênture da CEMIG que paga IPCA mais 9,4. O que você acha dela? A CEMIG é uma empresa pública que não anda muito bem das pernas, tá? E empresas públicas, assim, é capital misto a CEMIG e tal, né? Mas esse tipo de empresa, existe alguma chance de calote nelas, tá? Assim, talvez eu não...
A gente andou fazendo um estudo esses tempos sobre a CEMIG, a gente pediu um estudo para o pessoal que trata de crédito na XP, e eles disseram o seguinte, cara, como pulverização de uma carteira, para um investidor que é um pouco mais arrojado, se ele tem uma carteira de debêntures, ter algumas debêntures da CEMIG não tem problema, mas não dá para focar nelas não, tá? Porque existe alguma chance de você se dar mal. E aí sim a gente está falando de uma chance interessante de calote, tá? O Marcos perguntou se eu acho que se o Temer renunciar, os títulos caem. Eu acho que no primeiro momento vai ter volatilidade, talvez caia um pouco os títulos, tá? Mas vai depender muito dos nomes que serão ventilados. Por exemplo, se o anúncio da chapa do PMDB da direita for um cara como o Meirelles, eu acho que o mercado recupera e fica felizaço, tá? Porque o Meirelles como presidente vai ser melhor que o Temer. Pessoal, 9h36, eu quase não dormi essa noite porque passei longas horas até de noite dando explicação para cliente, acalmando as pessoas, tá? Na verdade, passei mais tempo acalmando as pessoas porque a gente recomendou que as pessoas não fizessem nada hoje. Tive que acordar muito cedo também. Você deve estar notando que as olheiras estão profundas. O meu e-mail está aqui, tá? A gente vai responder. Adicione, se vocês, eu quero bater um papo mais rápido, nos adicione no WhatsApp ali, tá? Que amanhã a gente faz um revezamento aqui para responder vocês nesse WhatsApp. Prometo que a gente vai responder todo mundo, tá? Pode ser que demore um pouco, porque a gente está com um volume de trabalho bem grande nos últimos dias, porque as pessoas que são nossos clientes, dentre vocês aí tem pessoas que são nossos clientes, sabem que a gente está fazendo o maior esforço para atender todo mundo durante o dia de hoje. Provavelmente ninguém ficou sem resposta hoje, tá? Então, mas mandem lá, porque a gente também quer trazer novos clientes, quer ajudar pessoas para que elas vejam a importância do nosso trabalho como assessores de investimentos, tá? Vou ver aqui. Peraí. Então, adicione lá o WhatsApp, faça as perguntas, manda e-mail para o juliano.custodio@euqueroinvestir e a gente vai explicando as coisas para vocês. Manuel, tem uma cartilha assim, no blog tem muita coisa, Manuel. euqueroinvestir.com/blog. Leia os artigos sobre o Tesouro Direto, sobre o CDI, sobre a Selic. Pesquise no Google também, leia o blog dos outros, né? Mas o Google hoje tem blogs sobre tudo, cara, tá muito legal. A gente tem uma comunidade de blogueiros sobre investimentos aí que estão matando a pau, tá? Que estão dando informações muito relevantes, tá? Hoje em dia, a pessoa ficar no banco é só por preguiça, tá? Porque hoje tem uma turma ensinando muito bem na internet. Assim, concorrentes, inclusive, gente muito legal. Vanessa, a Vanessa perguntou onde é que eu vejo lançamento de debênture. Você nunca vai ver site com os lançamentos das debêntures e nem CRI e CRA, Vanessa, porque é proibido botar informações com lançamentos de CRI, CRA e debêntures em IPO. Só as informações oficiais do banco que está lançando o papel ou da empresa que está lançando, que justamente são os lugares que ninguém acessa. Então ninguém nunca fica sabendo. Você só fica sabendo através do teu assessor de investimentos ou através da tua corretora, que ela vai te avisar. Mas é proibido criar material publicitário, tá? Então é por isso que ninguém nunca fica sabendo. A Vânia perguntou sobre a venda de debêntures no mercado secundário, para quem deseja vencer antes do vencimento. Vânia, é bem fácil de vender no mercado secundário, tá? As debêntures. Porém, depende muito da marcação do título no mercado, tá?
Ou seja, tem quem compre a tua debênture? Tem. Por quanto? Vai depender, tá? Depende, por exemplo, se você compra uma debênture pré, se o juro fecha, você vai ter juro fácil. Por exemplo, ano passado, muita gente comprou debêntures, por exemplo, da Saneatins. O pessoal comprou Saneatins a IPCA mais 10, IPCA mais 11. A Saneatins até ontem estava IPCA mais 5 e pouco, 6. Pô, o cara ganhou 5% de queda dos juros, tá? Ganhou bastante dinheiro, teve uma alta rentabilidade nas debêntures, tá? Então, se ganha, é fácil de vender, e se ganha dinheiro com queda de juros com debenture também, tá? E é bem tranquilo de vender. Tá assim, uma hora ou que outra, alguma empresa afundou, deu calote, etc e tal, pode ser que você não consiga vender e tal, né? Ou o medo das pessoas que elas vêm em canal fica grande e você não consegue. Mas é isso aí, mande um e-mail para nós lá, Vânia, que a gente te explica melhor, tá bom? Pessoal, um forte abraço e vejo vocês na próxima palestra aí, ou nas nossas newsletters, ou nas mídias sociais. Tá joia? Muito obrigado. Um forte abraço, boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, Francisco. Boa noite, Gonzalo. Boa noite, Daniela. A Célia, o Tony. Poxa, uma galera aí. O Wendel, excelente palestra. Muito obrigado, Wendel, meu grande amigo. Pô, eu fiz um sorteio, Rita. Ninguém curtiu o meu blog. Ninguém curtiu a minha página no Facebook. Fiz uma página da empresa no Facebook, sorteei vagas. Tive que dar as vagas, porque teve 4 pessoas. Teve 4 pessoas que curtiram a página. Eu fiz um sorteio entre 4 pessoas. Fiquei muito triste. Fiquei altamente decepcionado com o Facebook. Acho que as pessoas não acreditaram que eu ia dar realmente a vaga. Não. Acho que as pessoas não acreditaram que eu realmente ia dar a vaga para expert. E ninguém curtiu minha página na internet. Fiquei muito triste. O blog é www.euqueroinvestir.com/blog. A página no Facebook aqui, ó, www.facebook.com/euqueroinvestir. Me ajudem, pessoal. Me ajudem para fazer mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. No mínimo, vocês já nos ajudam com o nosso trabalho fazendo isso. Boa noite, André, Maurício Marques, Alan, Jorge, Gonzalo, Francisco Costa, Zirley, grande Zirley. Oi, 18 amigos novos. Pô, muito obrigado, pessoal. Aí, Vânia. Pô, eu vou fazer um sorteio, Vânia. Quero ver se alguém curte a nossa página no Facebook agora. A gente tá aprendendo aí. A gente não fazia quase nada de mídia social, né? E agora a gente começou a trabalhar mídias sociais com mais força agora que eu tenho mais gente trabalhando comigo no marketing. Pessoal, um abração, boa noite. Vou dormir, ficar um pouco com a família. Um abração.